Olá pessoal, bom dia de novo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios dessa semana, tá? Eu peguei a apostila do segundo bimestre na parte de matemática, páginas 65 e 66, situação de aprendizado 1, isso é sobre notação científica, matéria que eu gravei o outro vídeo, ok? Bem, no primeiro exercício ele tem uma tabela em que eu tenho, acompanha com um cursor, tá? Em que eu tenho valor 1, valor 2. Nessa terceira coluninha é para fazer a adição, a soma, valor 1 mais valor 2. Lembra? Lá na outra explicação estava falando sobre isso. Ó, nesse caso, os dois, a potência de 10 está elevada à mesma... A potência de 10, né, está elevada ao mesmo número, no caso 6, tá? Nesse caso eu não preciso fazer nada, eu só separo. Somo, estou fazendo adição, né? Então eu somo a parte inteira e copio a parte de potência, tá bom? Então, eu somo 2,5, que é a parte inteira do valor 1, mais, que é adição, 1,5, que é a parte inteira do valor 2, e copio a potência, simplesmente isso, bem fácil. Eu quero que vocês preencham essa outra coluninha aqui, que é a subtração, continha de menos, valor 1 menos valor 2. Mesma coisa que tá aqui, só que no lugar da continha de mais é uma continha de menos, tá? Faz a continha, é bem fácil essa primeira linha. Na segunda linha, tem um detalhinho que você tem que prestar atenção, tá? Ó, eu tenho 4,7 vezes 10 à oitava, valor 1. E o valor 2 é 7 vezes 10 à sétima. Percebem que as potências de 10 não estão com o mesmo número? Uma está elevada a 8, a outra está elevada a 7. Eu não posso fazer a conta direto. Eu só posso fazer a conta quando as duas estiverem iguais. Mas pula aqui para a última coluna, tá? O que é 4,7 vezes 10 à oitava? Se eu deslocar a vírgula uma casa, eu diminuo um número, lembra? Então, isso é a mesma coisa que 47 vezes 10 à sétima. Aí eu consigo fazer a conta com esse aqui. Ó, a conta de menos ele fez, né? Então, o que ele fez? Como 10 à sétima é comum para os dois, é igual, né? Eu mantenho, pego as partes inteiras e subtraio uma da outra. Só isso, tá? Deu 40 vezes 10 à sétima. Como notação científica é um número inteiro só, eu considero como 4. Se aqui tá como 7, sobe para 8. Tem que fazer essa coluninha daqui. Como é que eu faço, gente? Trabalha com 47 vezes 10 à sétima, mais 7 vezes 10 à sétima. 10 à sétima é igual, mantenho, os números eu somo, é bem facinho, tá? Vocês não vão ter dificuldade, não. Esse aqui, eu tenho o valor 1, eu tenho o valor 2. Repara, novamente, o expoente é diferente. Se é diferente, eu vou ter que fazer ficar igual para poder somar. Na terceira coluninha, ele fez esse trabalho para vocês, então... 1,041 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que eu andei duas casas com a vírgula, diminuo 2. Então, é a mesma coisa que 104,1 vezes 10 ao cubo, ok? Na soma, eu somo a parte inteira. Na subtração, eu subtraio a parte inteira, tá? É só olhar, olha daqui, faz pra cá, é fácil. Na última linha, ela é um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho. Quais são os dois números... Ó, percebe? A parte inteira de um tá aqui, a parte inteira tá aqui, certo? Eles são a 10 à oitava, então eu tenho o valor 1, eu tenho o valor 2, aí eu consigo achar a soma. É bem facinho, é para de trás para frente, é o que vocês consigam fazer. Respondam ele na apostila, fotografem e anexem, né? E coloquem no formulário, tá? Então, esse exercício, vocês vão responder na apostila, bater uma foto e colocar lá no formulário. Vai ter a opção anexar arquivo, vocês anexam o arquivo desse exercício, tudo bem? O exercício 2, números que impressionam do universo. Eu escrevi em vermelho algumas orientações para ajudar vocês, tá? Vamos ler o exercício juntos. A distância no universo, as distâncias no universo são medidas em ano-luz. Já ouviram falar nisso? É tantos anos-luz. O que é ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. Tá? Isso é a palavra anos-luz. Então, quanto a luz percorre, então se eu acender a luz aqui, quanto ela percorre em um ano. E alguns físicos fizeram o cálculo e dá 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O que quer dizer isso? Em um segundo, ela anda 3
vezes 10 à oitava. Então, é 3 com 8 zerinhos, ok? 3 com 8 zeros, tudo bem? Ele quer saber essa distância com todos os dígitos. Pensa, aqui, ó. A velocidade está em, ó, volta aqui. A velocidade está em metros por segundo, ok? A velocidade está em metros por segundo. A medida que eu estou trabalhando é anos-luz, anos. Tempo, unidade de tempo, anos e segundos. Eu consigo trabalhar assim? Não, eu tenho que fazer os dois ficarem com a mesma base. Então, vamos lembrar um pouquinho. Um ano tem quantos dias? 365 dias. Olha o cursor aqui do lado, tá? Um ano tem 365 dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, para saber quantos segundos tem num ano, o que eu faço? 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter a quantidade de segundos. É por aí que eu começo, tá? Então, para representar um ano-luz, multiplica essa velocidade, 3 vezes 10 à oitava, pela quantidade de segundos, que é o que a gente acabou de calcular aqui em cima. Então, façam essa continha, tá? Façam primeiro essa conta. Então, a primeira parte, faz essa conta. Segunda parte, pega esse número e multiplica por 3 vezes 10 à oitava, ok? Na letra A, escreve o número inteiro com todos os zerinhos que tiverem, ok? Na letra B, escreve em notação científica. E vocês respondem direto no formulário, tá bom? Vou deixar lá para vocês responderem direto no formulário, tudo bem? Atividade 2. Atividade 2.2. Vamos ler também sobre o universo. A distância média entre a Terra... Ó, segue o cursor, tá? Entre a Terra e o Sol é de 1,498 vezes 10 à oitava quilômetros, tá? Lembra, eu uso notação científica para números muito grandes ou para números muito pequenos, né? A distância média entre Mercúrio e o Sol é 5,79 vezes 10 à sétima, ok? Ele quer saber qual a distância média entre a Terra e Mercúrio. Então, qual é a distância média entre esses dois? Aqui tem uma ajudinha para vocês, tá? O que eu quero saber? Eu pego a distância, ele quer saber essa distância aqui, tá? Da bolinha pequena amarela até a bolinha azul, ok? O que eu faço? Eu pego a distância da Terra ao Sol, desculpa. A distância da Terra ao Sol menos a distância de Mercúrio ao Sol. Vai dar o que eu quero. Então, a conta que vocês vão precisar fazer é essa daqui, ó. Lembra? Subtração, deixa os dois na mesma base e faz a continha de menos, tá? É bem parecido com o primeiro, não é difícil não. É difícil entender o conceito, mas a conta é fácil, tá? Depois, esse daqui, o 2,3, que é o último exercício, tem uma historinha, tá? Então, por exemplo, estão passando pelo Covid, que é um vírus, etc, etc. Vírus, bactérias, são muito, muito pequenos, então a gente mede eles em notação científica. Então, por exemplo, o vírus da gripe comum, 0,00000000023 metros. Então, um vírus da gripe é bem pequenininho, tá? Passando isso para notação científica, eu pego essa vírgula, puxo ela até o primeiro número válido, que é o 2, pimba, coloco aqui a vírgula. Fica quanto? 2,3 vezes 10 a... Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o vírus da gripe, 2,3 vezes 10 a menos 9, porque é um número muito pequeno, tá? Mas não é nem isso. O que eu quero que vocês façam no exercício? Aqui tem a bactéria do tétano, o vírus da dengue, etc, tá? Aqui tem alguns dados. A partir desses dados, eu quero que vocês montem um problema para mim. Criem uma situação, problema. Qualquer uma, gente. Então, assim, pensa num probleminha que envolva qualquer uma dessas que estão aqui. Pode ser o vírus da gripe, pode ser do tétano, pode ser da dengue, pode até ser uma outra que vocês queiram pesquisar na internet, tá? E criem um problema para resolver, tá? Vou dar um exemplo, não é para vocês fazerem assim, tá bom? Mas
Quantos metros tem 1000 vírus da gripe? Por exemplo, tá? Então, a pessoa foi infectada, pesquisem na internet, com o negócio do Covid, tem muita coisa para vocês conseguirem, tá? Então, dá uma pesquisadinha e cria um exercício, cria um probleminha para mim, em que eu use essas situações, qualquer uma delas, tá? Pode pegar qualquer uma, se vocês quiserem, tá? Então, pega um desses exercícios e cria um probleminha para mim. Só isso, tá bom? Semana que vem a gente volta. Beijos, se cuidem.